Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com grande alegria quero acolher vocês para essa nossa aula, ou meditação, se você quiser chamar assim, nesse tempo da paixão. Domingo passado foi o 5º domingo da Quaresma. E a liturgia prevê que agora a Quaresma ela toma uma outra tonalidade. A gente se volta mais para a paixão de Cristo. As imagens dos santos podem ser, não é obrigatório, mas podem ser cobertas por um véu, né? O crucifixo pode desde já ser coberto por um véu, porque inicia o tempo da paixão. O padre, ao celebrar missa, já não usa mais o prefácio da Quaresma. Ele usa o prefácio da paixão do Senhor. É um novo tempo. É um tempo em que nós nos voltamos para a cruz de Cristo. E eu gostaria de propor a você essa meditação a respeito das famosas 7 últimas palavras de Jesus na cruz, né? Quantas vezes a gente vê nas dioceses por aí, como coisas da Semana Santa, o sermão das 7 palavras, né? Então é uma coisa já muito tradicional na igreja. E com essa meditação sobre as 7 palavras, eu gostaria de lançar também um curso que nós gravamos aqui em Cuiabá com alguns alunos. Alguns de vocês estiveram lá presentes, né, na gravação do curso sobre os relatos da paixão de Cristo. Um estudo profundo que a gente fez a respeito da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, no final dessa meditação, dessa aula aqui, vai estar já disponível para você, que é aluno, né, as aulas desse curso sobre os relatos da paixão. E se você não é aluno, está convidado aí a se unir a nós. Mas vamos então fazer a meditação. Primeira coisa que a gente tem que dizer é o que são essas 7 últimas palavras de Jesus. Os evangelistas, eles quando relataram a paixão de Cristo, colocaram, né, as palavras que davam significado para aquilo que aconteceu. Jesus, na cruz, falou muito pouco. Por quê? Durante a última ceia, você pega o Evangelho de São João, né, os capítulos 13, 14, 15, 16, 17. São capítulos em que Jesus fala longamente a respeito da sua paixão. 5 capítulos inteiros ele falando. Mas na cruz Jesus estava mais silencioso do que falando. Bom, uma das razões que se diz que seria a razão dele falar pouco é porque as pessoas que são crucificadas ficam penduradas e tem muito pouco ar. Alguns falam até que Jesus teria morrido por sufocamento, que essa seria a morte dos crucificados. Seja como for a causa morte de Jesus, a gente sabe de uma coisa. Ele estava num sofrimento excruciante. Até a palavra excruciante quer dizer, vem de cruz. Um sofrimento de cruz. Por quê? Porque a cruz foi inventada, né, lá na Pérsia. E é uma coisa barbárica mesmo, é um método torturante de matar uma pessoa. A ideia da cruz é exatamente essa, que a pessoa morra lentamente, o mais dolorosamente possível. É uma coisa mesmo macabra, uma coisa de mentes perversas, de gente má. E os romanos pegaram esse instrumento de tortura e aperfeiçoaram. Eles ainda se tornaram especialistas na técnica, né? Os romanos crucificavam tanto que no tempo de Jesus, né, tem relatos históricos da época que diz que na Galileia já não se achava mais madeira de tantos judeus que os romanos crucificaram. Se usou tanta madeira para a cruz que estava faltando madeira. Então é uma coisa de uma crueldade tremenda. Jesus está lá sofrendo.
Então, isso quer dizer que Jesus não tagarelou na cruz, não jogou palavras à toa. Ele, quando disse coisas que eram importantes, ele disse aquilo que era o mais importante, e os evangelistas, então, nos transmitiram tudo isso. Eu não vou entrar aqui no debate sobre a historicidade ou não dessas palavras, porque isso a gente vai ver no nosso curso sobre os relatos da paixão. Essas questões mais exegéticas, da historicidade ou não, isso aí a gente vai ver no curso. Aqui é uma coisa mais espiritual, mais meditativa, porque tudo isso é importante para a gente viver a Semana Santa, viver no nosso dia a dia, porque a paixão de Cristo é das passagens do Evangelho mais extraordinárias, porque é uma realidade salvadora. Quanta gente se santificou ao longo desses 2000 anos meditando a paixão do Nosso Senhor. Então, também tem outra coisa. Essas 7 palavras, elas não estão no Evangelho só, né? São 7 palavras no centro, a ordem que elas foram pronunciadas, nós não sabemos historicamente, é uma compilação da tradição da igreja, que foi colocando essas palavras em ordem. São 7 palavras, no centro estão as palavras que estão em Mateus e Marcos. Meu Deus, por que me abandonastes? É a 4ª palavra, está no centro. Então 3 para lá, 3 para cá. As 3 primeiras são 2 de Lucas e 1 de João, e as 3 últimas são 2 de João e 1 de Lucas, né? Então, os evangelhos de Mateus e de Marcos só contemplam a palavra do meio. É só para vocês saberem que não está tudo localizado no evangelho só, e a ordem foi colocada pela tradição da igreja, mas não está. A Bíblia não nos dá uma ordem através da qual essas palavras foram, na qual essas palavras foram pronunciadas. E a primeira palavra dá até vontade de ficar só nela. São Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. São Lucas introduz essa palavra, né, com um verbo. Ele diz assim: Jesus então ia dizendo. Eu estou aqui transmitindo porque o que está em grego é elegen. Elegen é dicebat, dizia. Em português não é tão claro. O que é o imperfeito, o tempo imperfeito do verbo, né? Em grego existe o presente do passado, chama-se aoristo, a ação pontual, né? Então, quando ele entrou na sala, acendeu a luz, pronto. É uma coisa bem pontual. Aqui não. É um passado, mas é um passado que teve duração. Dizia, ia dizendo. Isso quer dizer que é bem possível e provável que Jesus pronunciou essa frase mais de uma vez. E está aqui colocada essa frase logo depois que São Lucas diz que Jesus foi crucificado, quando eles iam pregando os pregos. No filme da Paixão do Mel Gibson é exatamente isso que acontece. Enquanto eles vão cravando os pregos, Jesus vai repetindo e dizendo. Então quem fez o roteirista do filme Mel Gibson entende mesmo de Bíblia, de exegese, né? Pai, perdoa-lhes. Essa palavra perdoar, que está aqui, está bem traduzida em latim, dimite. Dimite ilis, quer dizer, despede-os. Dimite quer dizer o seguinte: não leves em conta, deixa para lá. Né? Não é o termo técnico de perdoar, mas é um perdoar de manda embora a culpa, manda embora, não faça caso. Né? Dimite ilis, non enim sciunt quid faciunt. Eles não sabem o que fazem. No grego original, esse saber não é
o verbo profundo de saber, mas é um saber meio animal, porque é um saber de ver, né? É o verbo eido, que é um verbo meio antiquado em grego, uma forma antiga para dizer ver. Normalmente em grego ver se diz oral, né? Mas é um ver que é mais externo, sensorial, perceber. É como quem está dizendo para Deus, não olha para isso. Desvia o teu olhar dessa maldade, né? Mas por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, eles que estão vendo esse negócio aqui, estão vendo de forma animal. Deus que vê profundamente se contrasta aqui com os seres humanos que veem superficialmente. Ou seja, eles não sabem, quer dizer, eles não veem o que estão fazendo. Por quê? Porque, claro, eles estão perfeitamente vendo o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma crueldade. Eles estão sabendo disso. Mas o que eles estão realmente fazendo é invisível aos olhos. Eles estão matando o Filho de Deus. E isso é invisível. Claro que os judeus, provavelmente, principalmente os sumos sacerdotes, sabem o que estão fazendo, diabolicamente. Mas aqui os soldados que estão pregando os pregos na cruz não estão enxergando o que eles estão fazendo. Como é que nós podemos aplicar isso a nós? Uma primeira coisa é enxergar como Jesus é diferente dos condenados. Os relatos históricos nos dizem que os condenados à morte, eles blasfemavam quando eram pregados na cruz. Eles xingavam os algozes. As pessoas têm relatos horrorosos de pessoas crucificadas, onde as pessoas maldiziam sua própria mãe, maldiziam o dia em que tinham nascido. Jesus não faz nada disso. Jesus, esquecido de si, se lembra de nós. E se lembra do castigo eterno e da desgraça maior que irá cair sobre nós se nos for imputada aquela morte. Se aquilo nos for colocado como culpa. E então Jesus, olhando para aquela cena animalesca, diz: Pai, são animais, são animaizinhos. Tomados por suas paixões, eles não estão vendo o que estão fazendo. Ali só tem corpo, só tem carne. Procurando como um advogado que diz para o juiz: olha, foi crime passional. Ele não estava compos sui, ele não estava completamente dono de si. Foi tomado pela animalidade. Jesus mostra, já nos primeiros momentos de sua crucifixão, o seu grande coração. E é esse coração de Jesus que vai nos acompanhar nessa meditação. Ele ia dizendo, ia repetindo, numa ladainha de misericórdia, numa ladainha de amor, numa ladainha de paciência, numa ladainha de esquecimento de si e de lembrança de nós. E então, a cena horrorosa ao redor. Xingamentos. Xingamentos. Ali acontece o que está dito no Salmo 21, 22. O salmo que começa assim: meu Deus, por que me abandonaste? Esse salmo, ele descreve perfeitamente a paixão de Cristo. Ele diz como as pessoas ao redor
da cruz se comportavam como animais, né? Ele diz assim, que todos os que me veem zombam de mim. Torcendo os lábios, movem a cabeça. Confiou no Senhor, que Ele o livre, que Ele o salve, se é que o ama. Essa é a realidade que está lá presente. As pessoas desafiando Jesus. E os 2 malfeitores que foram com ele condenados à cruz também estão lá. Jesus, então, diante daquelas ofensas, está em silêncio, como ovelha levada ao matadouro. Mas o mau ladrão, o malfeitor, começa a dizer para Jesus, desafiar Jesus. Não é o Cristo? Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e salve a nós. O bom ladrão, que a tradição da igreja dá o nome de São Dimas, ele repreende o outro dizendo, mas nós merecemos. Ele é inocente. Que palavra! A palavra que Pilatos não teve a coragem de sustentar. Pilatos disse claras vezes, várias vezes, que não via culpa em Jesus, que ele era inocente. No entanto, covardemente o condenou. Um companheiro de condenação de Jesus diz, nós merecemos. Se Pilatos tivesse dito isso, talvez ele teria sustentado a sua palavra, alegando que Jesus era inocente. Porque o que acontece é isso. Não faz verdadeira justiça quem não se enxerga. Quem não olha para si e não vê sua própria culpa. Nós merecemos. E então, olhando para Jesus, o bom ladrão faz um ato de fé maravilhoso, invejável. Ele olha para Jesus e o que é que ele vê diante dos seus olhos? Ele vê um homem agonizando, que daqui a pouco será cadáver. Mas com os olhos da fé, ele vê um rei. Ele vê um rei. Sim, porque ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É um rei. Jesus, então, dá sua garantia ao condenado. Amen dico tibi. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso, nós estamos acostumados com ela, mas ela é estranha. Ela aparece aqui, mas não é uma palavra comum. Não na Bíblia, não no Novo Testamento. Por quê? Paradeissos é uma palavra persa que é como se fosse um jardim enorme, os italianos chamariam uma vila, né? Uma vila para os italianos é como se fosse uma propriedade rural de jardim, mas ali era um jardim especial onde se colocavam animais para caça. Os persas tinham, os grandes ricos, faziam um grande jardim murado e ali tinha muitos animais e esses animais eram colocados ali, tinha torres de guarda, etc, etc. Isso daí, por sentido figurativo, terminou sendo o lugar, digamos assim, de descanso, de amenidades, etc. E aí veio a palavra paraíso
que virou alguma coisa celeste, alguma coisa de felicidade eterna, mas era uma pequena coisa. Então a palavra é estranha, porque ela não é muito comum. Mas Jesus, no Evangelho de Lucas, usa essa palavra. E diz ainda hoje, né? Semeron, metemu esse en to paradeiso. Hoje, comigo, estarás no paraíso. Então, paraíso aqui adquiriu o nome, o significado de reino de Jesus. Lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Pois bem, o reino é agora. Sim, no meio dessa derrota. No meio da derrota, o reino de Deus está acontecendo. E aqui a fé da igreja de que a vitória de Deus, a vitória de Cristo acontece no meio de um cenário de derrota. A morte de Cristo é vitória. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Ter esta capacidade. Peçamos a Deus essa fé. A fé do bom ladrão. A terceira palavra é uma palavra que nós já meditamos muitas vezes. É Jesus que olha para sua mãe e o discípulo amado que estão ali ao redor da cruz e diz: mulher, esse é teu filho. E depois, olhando para o discípulo, esta é tua mãe. Então, aqui a gente vê o coração de Cristo mais uma vez. Porque, por mais que você tente explicar humanamente, tá bom, vamos lá. São José morreu. Nossa Senhora vai ficar sozinha. Evidentemente, Jesus não tem irmãos biológicos, não é? Então está explicada a coisa, né, de mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, Jesus está preocupado com a sua mãe, que ela seja cuidada. Ou seja, dando encargo a João de que cuide dela como um filho. Mas o contrário não se explica. João, filho de Zebedeu, tinha mãe, ele não estava precisando de mãe. Aliás, a mãe dele está ali, do lado. Salomé. Está no pé da cruz ali. Então, João não está órfão. A mãe dele está bem ali. Não está precisando de mãe. Mas olhando para São João, Jesus dá a sua mãe para a humanidade. E dá a humanidade para a sua mãe. Aqui o sentido é claramente espiritual, é uma realidade muito profunda. Por quê? Porque na hora da cruz, na hora do desastre total, nós precisamos desta mãe, porque Deus prometeu que esta mulher viria. Lá no livro do Gênesis, quando houve o desastre do pecado original, Deus olhou para a serpente e profetizou uma mulher que viria. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Deus prometeu uma mulher, a mulher veio. É ela. É ela que, como interpreta muito bem o próprio São João, lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, São João que está descrevendo essa cena. Diz que o dragão, cor de fogo, a antiga serpente, combate a mulher. E a mulher está lá, revestida de sol, gloriosa. Nós então vemos aqui, meus queridos, todo o significado espiritual da presença da Virgem Maria nos momentos mais tenebrosos da igreja.
Jesus nos deu a sua mãe no momento da cruz. E então, tendo deixado esse testamento maravilhoso, vem a quarta palavra, a palavra central. Que é uma palavra medonha, uma palavra que nos deixa muitas vezes perplexos, porque as pessoas não sabem interpretar essa palavra. É a palavra que está em São Mateus e em São Marcos. Meu Deus, por que me abandonaste? Que palavra é essa? Essa palavra, eu já disse, é a palavra do Salmo 21. E é importante a gente enxergar como o Salmo 21 é profético. É que as pessoas não leem o Salmo inteiro. As pessoas não leem o Salmo inteiro e não enxergam como Jesus se descreve. Por exemplo, diz o Salmo, descrevendo os ataques demoníacos contra Jesus na cruz. Rodeiam-me novilhos numerosos, cercam-me touros de Bazã. Escancaram sua boca contra mim como um leão que dilacera e ruge. O Evangelho de São Lucas nos lembra que quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo então se afastou dele até o Kairos, até o momento oportuno. Chegou o momento oportuno para o diabo, para tentar Jesus mais uma vez na cruz, para tentá-lo. E Jesus então diz, está seco o meu palato como barro cozido. Daqui a pouco nós vamos ouvir uma das palavras, tenho sede. Está aqui, no Salmo. E minha língua colou-se ao céu da boca. Tu me reduziste ao pó da morte. Cães numerosos me rodeiam, um bando de malfeitores me cercou. Vejam, versículo 17 do Salmo 21. Perfuraram-me as mãos e os pés. É a profecia. É evidente que Jesus, ao citar a primeira frase desse salmo, está ali colocando para nós claramente a chave de leitura. Veja, tudo isto estava previsto, estava profetizado. Sim, na vontade dos pecadores está escondida por baixo uma vontade bondosa e amorosa de Deus. Jesus, no caminho de Emaús, vai dizer aos dois discípulos, como vocês são lentos para entender. Não devia o Cristo sofrer, não devia, olha a palavra, para entrar na sua glória. Nós estamos acostumados a dizer, não, você tem que carregar sua cruz para entrar no céu. Mas Jesus, Ele devia sofrer. Claro, só Deus consegue conduzir a história no meio das liberdades humanas. A liberdade dos pecadores e dos malfeitores, por baixo, uma liberdade soberana e triunfante que faz acontecer cada palavra da Escritura, tudo aquilo que estava previsto. E então Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? E o Salmo termina, não em tragédia, termina em ação de graças, termina em ressurreição. Ele diz assim, né? Hei de anunciar o teu nome aos meus irmãos, vou louvar-vos em meio da assembleia. Assembleia é eclesia, igreja, kahal. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Toda a descendência de Jacó glorificai-o. E o tema toda a descendência de Israel, pois não desprezou
nem desdenhou a aflição do pobre e não afastou dele o seu rosto. Não é um salmo de desespero. É evidente que Jesus na cruz, ele podia falar pouco, e ele fala, esta que é para São Mateus e São Marcos, essa última palavra. A última palavra de Jesus é uma última palavra que é uma chave interpretativa de todo o acontecimento. E embora seja esse o significado teológico dessa palavra de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Numa meditação pessoal, nós temos que levar essa palavra bem a sério também. Por quê? Pelo seguinte, vejam. Se você for olhar a carta aos Hebreus, no capítulo 5 está escrito assim, que Jesus, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelo muito que sofreu. No versículo antes ele diz assim, nos seus dias aqui na terra, ou seja, nos seus dias na carne, né, dirigiu um grande clamor e súplica, ofereceu clamor e súplica àquele que poderia salvá-lo da morte. E foi escutado por sua piedade. Aqui claramente a alusão é o Horto das Oliveiras. Então, se você for olhar a paixão de Cristo, você vai ver que desde o Horto das Oliveiras nós vemos um Jesus que não estamos acostumados. Um Jesus completamente diferente daquele que nós estamos vendo. Ou seja, durante todo o Evangelho, Jesus é perfeitamente dono de si, Senhor dos seus sentimentos, serenidade. Enquanto o pessoal se desespera no barco que está afundando, Jesus se levanta serenamente, acalma a tempestade. Agora, um Jesus desfigurado, um Jesus que sua sangue. Por que isso? São Tomás de Aquino, grande teólogo, nos explica. É que Jesus, sendo Deus que se fez homem, homem perfeitíssimo, ele tinha o perfeito domínio de suas paixões. Mas, para nos redimir, na hora da paixão, ele soltou as rédeas dessas paixões. E sem pecar, porque a sua inteligência e a sua vontade permaneceram sempre voltadas para Deus, sem pecar, Jesus permitiu que as suas paixões fizessem seu caminho. Como assim? O caminho natural das paixões. Diante da morte, diante da dor, diante do mal que estava lá, Jesus sofreu medo. Claro, o que é o medo? É a paixão que surge diante do mal futuro. Jesus se angustiou, coração apertado. E essa angústia de Jesus viveu para redimir nossas paixões, para salvar. Jesus, me permita a licença, não é isso, não descreve, mas é uma licença, não é poética porque eu não sou poeta, mas é uma licença literária, né? Jesus viveu os sofrimentos de um doido. Ou seja, de uma pessoa desequilibrada emocionalmente. De uma pessoa que não domina seus sentimentos passionais. Repito, Jesus não pecou, porque com a inteligência e com a sua vontade, ele jamais vacilou. Mas quando Jesus, lá no Horto das Oliveiras, diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. Tem gente, alguns teólogos ou místicos interpretam como se fosse uma luta entre Deus e o homem. Mas não é luta entre Deus e o homem. Ali, a luta é de Jesus com Jesus mesmo. É a humanidade de Cristo
dilacerada internamente, ou seja, a sua inteligência e a sua vontade estão vendo o que Deus quer, a sua vontade está aderindo ao que Deus quer, mas as suas paixões não querem. São Máximo Confessor mostra claramente que a vontade que está vacilando em Jesus não é a vontade da alma. É um outro tipo de vontade, é uma vontade menor, inferior. É a vontade das paixões. É a humanidade que esperneia. Jesus dilacerado internamente, ele fez isso por quê? Ele soltou as rédeas de suas paixões para quê? Para que esse conflito interno que ele viveu fosse vivido de forma redentora. Então, quando Jesus na cruz diz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele está, sim, sentindo o abandono. Embora ele saiba que não está abandonado. Mas tão maior é o conflito, quanto maior é a certeza. Quanto maior a minha inteligência vê que eu não estou abandonado. E as minhas paixões mostram abandono, e um abandono veemente. Ali, Jesus nos redime. Gente, pega o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, lá no Horto das Oliveiras, Jesus diz para os discípulos amados, Pedro, Tiago e João, que ele separou dos outros 9. Né? E diz assim, fiquem aqui comigo. Fiquem aqui comigo. Esse comigo de Jesus. Gente, Jesus passava noites em oração, sozinho, procurava refúgio sozinho. Jesus procurava a solidão. De repente, na noite do Horto das Oliveiras, Jesus parece carente de companhia humana. Por quê? Ele quis viver isso para redimir a sua carência, a sua solidão. Quando você se sente abandonado pelos amigos, quando você se sente abandonado e traído pelas pessoas que você mais ama, Jesus recebeu o beijo de Judas, e aquele beijo de Judas foi uma espada lancinante que tocou o seu sentimento. A paixão de Cristo não foi só dor física, foi dor emocional para redimir nossas dores emocionais. A alma de Cristo sabia que Deus estava com ele, mas as paixões de Cristo sentiram a mais aterradora solidão. Para quê? Para redimir as nossas paixões. Então, no centro das 7 palavras está esta palavra, aspas, apaixonada, essa palavra de paixão, pathos, sofrer o sentimento. E então, né, vem a coisa. Daqui para frente, tudo acontece mais rápido do que o que se pode dizer. Já se precipita o fim. As 3 últimas palavras são palavras que se precipitam. São João diz, depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se consumassem também as Escrituras, ou seja, se realizassem as Escrituras, disse, tenho sede. Sitio, em latim. Dipso, em grego. Bom, antes de entrarmos nos sentidos espirituais, tem um sentido literal. O sentido literal é o seguinte, Jesus
tinha sofrido uma hemorragia tremenda, e aquela sede que ele está sentindo é uma sede que nenhum líquido seria capaz de desalterar, a não ser uma transfusão de sangue. Além do fato de que Jesus está sem beber desde a última ceia. Os místicos viram nesse tenho sede, né? Não somente a realização do Salmo 21 que nós vimos, né? Minha língua colada ao céu da boca, mas viram aqui Jesus que tem sede das almas, tem sede do nosso amor, tem sede de que nós correspondamos a Ele. Então vem uma palavra que para algumas pessoas significa muito pouco, a sexta palavra. Consumatum est. Né? Tudo está consumado. Consumatum est. O que quer dizer isso? Vejam, no seu livro Jesus de Nazaré, né, o Papa Bento XVI, ele recorda um estudo feito pelo cardeal Albert Vanois. O cardeal Vanois, um jesuíta, que morreu em 2021, ele é um desses cardeais que foram feitos já como um sacerdote velhinho, era um padre jesuíta, ele foi diretor do Instituto Bíblico e passou sua vida estudando a Carta aos Hebreus. E o padre Vanois pregou o retiro para a Cúria Romana, para os padres da Cúria Romana, para os sacerdotes da Cúria Romana, no pontificado de Bento XVI. E ele diz assim, lá no capítulo 5 de Hebreus, né, tem uma palavra grega estranha que ninguém traduz como de fato é. Por quê? Porque é um texto muito estranho. Se você for traduzir ao pé da letra, está lá. Né? Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Ao pé da letra ele diz assim, só para lembrar o contexto, vou ler uns versículos antes, né? Nos seus dias da carne, implorou e suplicou, com gritos veementes e lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e foi ouvido pela sua piedade, pela sua reverência, e aprendeu, por aquilo que sofreu, a obediência, embora fosse filho. Até aqui que precede. E aí vem um texto que ninguém traduz. Ele diz assim, e aperfeiçoado se tornou para todos aqueles que o obedecem, autor de salvação eterna. Aperfeiçoado. Como assim Jesus aperfeiçoado? É que a palavra consumatum est, em grego, é isso. Vejam o versículo em latim. Et consumatus factus est omnibus obtemperantibus sibi causa salutis aeternae. Et consumatus est. Jesus se consumou. Essa palavra aqui, et consumatum est. O que quer dizer isso? Não estou entendendo nada, padre. Calma. Só estou aqui mostrando que são as mesmas palavras. Que Jesus se consumou ou se aperfeiçoou. Jesus aqui, no fim da última palavra, lá em São João, et consumatum est, se aperfeiçoou, foi tudo feito, tudo realizado. De onde vem essa linguagem? O verbo tetelestai, telos, é o fim. É o verbo, diz o padre Vanois, esse grande especialista de biblista, foi diretor do Instituto Bíblico em Roma, ele diz, este é o verbo que
a tradução dos 70, o texto grego do Antigo Testamento, usa para descrever a consagração dos sacerdotes a Arão, lá no livro do Êxodo, quando vai descrever que Moisés consagrou os sacerdotes a Arão e os seus filhos, é usada essa palavra, esse tetelestai. O Padre Vanois diz, aqui o sacerdócio de Cristo chega à perfeição. Aqui acontece. Ou seja, nos seus dias aqui na terra, com grande clamor e lágrimas, ele foi ouvido, aprendeu a obediência. Ou seja, a vontade humana, as paixões que estavam lá soltas, aderem finalmente à vontade. A vontade humana que já estava completamente disponível para Deus, entra numa adesão total. O sacerdote, ele é verdadeiramente sacerdote quando ele se oferece como vítima. E que vítima é esta que nós oferecemos para sermos plena e perfeitamente sacerdotes? A nossa vontade. Quando a vontade, a obediência, quando a vontade adere. Sim, porque quando você faz um voto de pobreza, você dá seus bens materiais. Você faz um voto de castidade, você dá a sua sexualidade. Mas quando você dá a sua vontade, você dá tudo, porque não tem mais nada para ser dado. Quando você dá a sua vontade, consumatum est. Quando você dá a sua vontade, foi tudo o que tinha para ser feito. Tudo o que havia para ser entregue foi entregue. Tudo o que havia para ser consentido foi consentido, até o último momento, até a última lágrima, até a última gota de sangue, até o último sofrimento. Ali, diz a carta aos Hebreus, então, por isto, ele é chamado por Deus pontífice, ou seja, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tetelestai, nosso sacerdote. A entrega que nós não conseguimos fazer, Jesus fez na cruz perfeitamente. A adesão perfeita de uma vontade humana à vontade de Deus até o último foi alcançada por este perfeito sacerdote, no qual todos nós podemos aderir. Sim, porque ele que aprendeu a obediência dá a salvação eterna para aqueles que o obedecerem. Consumatum est. Nossas vontades que esperneiam. É aqui que então esta frase de São João é explicitada de forma magnífica na última palavra de São Lucas. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pater, eis reirastu paretitemai top pneumamu. Meus queridos, que palavra sublime. Esse ano que nós meditamos sobre o Evangelho de São Lucas, terminar as 7 palavras de Cristo com essa palavra de Lucas é um bálsamo espiritual. Por quê? O Evangelho de Lucas ele é construído de tal maneira que a primeira palavra de Jesus, lá, Jesus perdido e reencontrado no templo, a primeira palavra que sai da boca dele é Pai. Não sabíeis que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Agora, concluindo sua trajetória aqui na Terra, a última palavra que sai dos lábios de Jesus é também Pai.
e com uma metáfora que diz tudo. É uma metáfora, mas diz a atitude da alma e do espírito. Em tuas mãos. Em tuas mãos é o filho que se joga nas mãos do Pai. Mãos. É a palavra que está aqui. Em manos tuas. Aqui, novamente, o Evangelho cita os Salmos. Mas cita os Salmos cumprindo a profecia de uma forma que ninguém seria capaz de prever. Um filho. Nós não sabíamos que Deus tinha um filho. E que esse filho se entregue nas mãos do Pai, aqui na terra, fazendo exatamente aquilo que ele faz lá na eternidade, voltado para a intimidade do Pai. Como diz São João no seu prólogo. Jesus voltado para o Pai. Como não ver aqui, na atitude interior de Jesus, aquilo que São João fez na última ceia ao se reclinar no peito de Jesus. É o filho voltado para o peito do Pai. Estol colpon tu patros. O filho que se entrega, como diz o Salmo, no regaço acolhedor de uma mãe. A minha alma está tranquila, a minha alma está em paz, porque está jogada no regaço acolhedor de uma mãe. Meus queridos, que esse tempo da paixão nos leve a viver verdadeiramente essa realidade profunda de uma entrega. Vamos nos render. Vamos parar de espernear. Pedro, depõe esta espada. Para de espernear. Entrega. Entrega teu espírito. Mergulha. Existe uma vontade bondosa que previu cada coisa, cada pequeno detalhe de sua vida. E o que direi? Livra-me desta hora, mas foi para essa hora que eu vim. Mas foi para esta hora que eu vim. Pai, Pai, pronuncia essa palavra com aquele coração de Cristo, porque só o Espírito Santo, diz a carta aos Gálatas, é que nos dá essa palavra. Abba, Pai, Pai, Pai. Com aquela confiança filial, com aquela piedade filial, com aquela entrega total, com aquela doação que Jesus fez. Pai, em tuas mãos. E então estaremos vivendo o nosso sacerdócio batismal. E nós, padres, estaremos vivendo o nosso sacerdócio ministerial, porque estaremos aperfeiçoados, consumados. Tetelestai. Chegamos ao telos, como sacerdotes unidos àquele sumo e eterno sacerdote, que é Cristo. São essas as reflexões que eu queria partilhar com vocês. E também tem muito mais. Nós fizemos todo um curso, todo um final de semana,
estudando e meditando, as duas coisas. É estudo e meditação, aprofundamento de estudo e meditação sobre os relatos da paixão de Cristo. Então, queria convidar você a também aproveitar, né, desse curso. No final dessa transmissão, as aulas já vão estar disponíveis para você. Só gostaria que você desse uma olhadinha, né, no testemunho do pessoal que esteve lá presente conosco nos relatos da paixão. Olá, eu sou a Júlia, sou de Mogi Guaçu, que é lá do estado de São Paulo, e eu tô aqui com o Padre Paulo Ricardo. E para mim tem sido uma experiência incrível. E tá sendo enriquecedor esse curso com o Padre. E é muito difícil passar em um vídeo qual que é a experiência que a gente está tendo aqui. E é indescritível, né? A emoção de ouvir momentos da paixão de Cristo. Então estamos revivendo como se estivéssemos lá. Então é uma verdadeira catequese junto com o Padre Paulo Ricardo. E assim, é uma experiência transformadora. Ver ele no site é uma coisa, mas ver pessoalmente eu garanto que não tem arrependimento para qualquer pessoa que quiser participar de um desses eventos presenciais. Então é um sentimento que eu estou levando comigo de estar sabendo de um curso maravilhoso e ainda com o Padre Paulo Ricardo, que sou fã de carteirinha dele. A gente sempre pensa uma coisa, mas acontece a surpresa do Padre Paulo Ricardo. Algo distinto é que você enxerga e depois quer continuar e quer mais. Muito profundo, como tudo que o Padre faz. E é uma experiência diferente e emocionante estar perto, poder presenciar esse trabalho maravilhoso. Por quê? Porque aqui nós estamos em contato com a verdade, em contato com o homem de Deus, aprendendo muito. Quando você está aqui, você percebe como ele é realmente o homem que nós vemos na internet, o sacerdote que nós vemos na internet. Já foi impactante no sentido de entender que nos tempos atuais, o mundo em que nós vivemos nos tira da verdade, nos tira a culpa e nos faz viver Ninguém é culpado de nada, porém a cruz nos mostra a verdade. A cruz faz com que nós nos deparemos com o nosso pecado. A minha experiência tem sido, assim, transformadora. Eu falo que não tem como você estar aqui e você não sair daqui mais católico, porque como o Padre Paulo Ricardo fala, é lindo ser católico. E o assunto em si é extremamente fascinante, né? Nos primeiros 30 minutos aqui, já nos faz, né, conhecer relatos de coisas que certamente a gente vai ter que se aprofundar, estudar mais, e esse é o objetivo, para que a gente se desmistifique de uma série de coisas que a ideologia colocou em nossas cabeças. Aqui no presencial é diferenciado. Você sente a atmosfera diferente, você consegue compenetrar melhor no conteúdo explicado, e o conteúdo que o Padre Paulo Ricardo tem e apresenta é sempre algo que é fenomenal, é incrível mesmo. Então, se você não faz parte, não perde tempo, eu não sei por que você está perdendo tempo. Assina a plataforma, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa maravilhosa lá para você se tornar uma pessoa melhor, mais virtuosa, um católico mais firme e cada vez mais apegado com Cristo, com a nossa mãezinha, a Nossa Senhora. Não deixe de fazer parte e não deixe de vir no próximo. Você está perdendo se você não vem, tá bom? Então você viu aí o testemunho do pessoal, né? Então não perca essa oportunidade de aprofundar e crescer espiritualmente. O curso dos Relatos da Paixão foi feito para você que é aluno do site Padre Paulo Ricardo. Eu quero convidar você a aprofundar mesmo, a estudar, a aproveitar este momento. Você que já foi aluno, mas deixou, né, de ser, é hora de voltar. Nós estamos contando com você, e para vocês que nunca foram alunos também, nós podemos acolher vocês agora com esse momento especial. A partir de hoje, nós estamos com descontos especiais para aqueles que fizerem a assinatura do site padrepauloricardo.org, né? Esses descontos, principalmente para adquirir este curso dos Relatos da Paixão, somente até dia 16. Então, corre lá, faça já a sua assinatura. Só que é o seguinte, pagando somente R$10 a mais, você tem acesso não somente a esse curso, mas aos mais de 50 cursos
do site padrepauloricardo.org. Então, eu gostaria que você realmente considerasse, né, essa realidade, fazer esse investimento sério na sua vida espiritual. Chega de superficialidade, né? Chega de, tudo bem, tem coisa boa e bonita na internet, eu não sou, o nosso apostolado, o nosso site não é a única coisa, mas tem tanta coisa no nosso site que você vai se surpreender, você que não conhece. Então, vale muito a pena, venha, aproveite esses descontos, vai até o dia 15 de abril, para você dar a você mesmo esse presente de Páscoa, né? Essa possibilidade de crescer no conhecimento até a estatura de Cristo, até que você tenha formado dentro de você a pessoa que Deus quer que você seja. Então, que Deus abençoe você, que esse tempo da paixão de Cristo aqui, de preparação imediata para o tríduo pascal, seja muito frutuoso, né? E que verdadeiramente nós possamos, no domingo de Páscoa, cantar alegremente o Aleluia, como homens novos, mulheres novas em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.